Quero, abra suas Bíblias, livro de Romanos, capítulo de número 12. Hoje, se o Senhor permitir, nós pretendemos trazer a terceira mensagem nesse livro de Romanos. Lembrando, tá, que essa mensagem também faz parte do nosso estudo, que é o estudo da doutrina da santificação, que faz parte do Fundamentos da Fé Cristã, tá? Então é a terceira mensagem no livro de Romanos. Talvez, alguns de vocês não tenham assistido a primeira e a segunda mensagem, até por conta dos horários, dos cultos, mas quem não assistiu, as mensagens estão gravadas aí. Depois é importante, que você assista desde a primeira mensagem para ter toda a sequência. São apenas 2 versículos que eu vou ler. A tradução que eu estou aqui é a tradução do Rei Tiago, que em inglês eles chamam de King James. E o versículo 1 e o versículo 2, aqui na minha tradução, diz o seguinte: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus bendito, nós estamos agora na Tua presença, Senhor, e ao chegar na Tua presença santíssima, nós reconhecemos, ó Pai, diante de Ti, as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa pequenez, Pai. Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe, Senhor, de cada um deles, todos aqueles que lembramos e ainda aqueles que nos são ocultos, e que nesses breves momentos que estaremos aqui na Tua presença, o Senhor possa ter misericórdia de nós, e possa usar, Senhor, o Teu Espírito Santo para falar comigo e para falar com os meus irmãos aqui presentes, Pai. Pai, venha falar com cada um de nós, venha, Senhor, nos ensinar, nos exortar, venha fortalecer, ó Pai, a nossa fé e modificar, Senhor, as nossas mentes, modificar as nossas vidas, ó Deus, através da ministração da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade em nosso meio, e que tudo que nós falarmos aqui, Senhor, seja ungido, Senhor, e direcionado por Ele. É a oração, Senhor, que fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, conforme eu disse aqui, antes da oração, é a terceira mensagem. Na primeira mensagem que a gente trouxe a respeito de Romanos 12, a gente tratou do primeiro versículo, que é a questão de nós apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a correta adoração, o culto inteligente, o culto que vem do interior. No domingo passado, no primeiro culto, eu pude começar a falar sobre o segundo versículo, quando nós falamos da questão da conformação e da transformação. Então, aqueles que estavam aqui comigo, a gente trouxe 2 pequenos vídeos, um mostrando o camaleão, aquele animalzinho que ele vai tomando a forma do ambiente, ilustrando com isso a conformação com o mundo, e no outro vídeo, ilustrando a transformação, nós trouxemos um pequeno vídeo, de uma lagarta que depois ela vai dar origem então a um casulo e vai virar uma borboleta, Então há um processo ali de metamorfose, de transformação. Essa palavra metamorfose é a raiz da palavra onde está escrito aqui a transformação, E, enfim, nós pudemos falar em detalhes sobre a questão da conformação e da transformação no domingo anterior. E hoje eu pretendo falar com vocês sobre a renovação da nossa mente, Porque a ordem, que nós temos nesses 2 versículos é essa, É o apóstolo Paulo suplicando, rogando segundo a compaixão ou as misericórdias de Deus, que nós façamos 2 coisas, Ou mais ainda que 2 coisas, mas entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo e depois que
que nós não nos conformemos com esse mundo, mas que nós nos transformemos. E aí ele começa a explicar de que forma é essa transformação. Essa transformação, diz o apóstolo Paulo, é através da renovação da nossa mente, né? Vocês vão ver renovação do vosso entendimento, mudança da vossa maneira de pensar. Eu gosto muito, né? Por isso que eu trouxe essa tradução aqui, da questão de renovação da vossa mente. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando a gente analisa as nossas vidas espirituais, né? Eu acredito que cada um de nós, do ponto de vista espiritual, viu, irmãos? Eu acredito que cada um de nós tem uma pedrinha no sapato, né? Eu sei que cada um de nós tem os seus desafios no mundo material. Então, você tem os seus problemas, você tem os seus desafios no mundo material. Porém, no mundo espiritual, eu acredito que cada um de nós também tem os seus desafios. E talvez exista aquele desafio que é a sua pedra no sapato. Para alguns, a pedra no sapato pode ser um defeito, né, no seu caráter, um problema na tua personalidade, que você quer superar aquilo do ponto de vista espiritual e que você está sempre lutando com aquilo. Para outros, né, essa pedra no sapato, do ponto de vista espiritual, talvez seja uma tentação, talvez seja um pecado, que você sempre se vê caindo naquele mesmo pecado e você quer se libertar daquele pecado. Talvez para alguns essa pedra no sapato, do ponto de vista espiritual, seja uma indolência da vossa parte, seja aquela questão de você saber que você tem que melhorar a sua vida espiritual, de você saber que você tem que se aproximar mais de Deus, mas você sempre fica protelando aquilo, você sempre fica deixando para depois, enfim, e você fica naquele estado de mornidão espiritual. Então eu estou citando aqui 3 exemplos, né? O mais comum deles talvez seja esse, né? Seja o do meio, né? A questão de nós queremos superar alguma coisa no que diz respeito ao pecado, à nossa carne, a alguma tentação, enfim. Nós sabemos, né? Eu tenho dito para vocês aqui, quando a gente fala do estudo da santificação, a gente tem que entender sempre a salvação como algo dinâmico. Ou seja, a salvação é algo com... Obrigado, irmãos. Então a gente sabe que a salvação, conforme eu ia dizendo aqui, ela é algo muito amplo e algo muito dinâmico. A salvação abrange passado, presente e futuro. Então a salvação, do ponto de vista do passado, nós fomos salvos, né? Nós fomos justificados, nós fomos salvos da condenação do pecado. No futuro nós seremos glorificados, nós teremos um corpo como o de Cristo, nós seremos salvos da presença do pecado. Porém, no momento atual, né, isso é a doutrina da santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E quando a gente olha para essa chamada pedra no nosso sapato espiritual, seja ela o que for, seja uma característica de personalidade, seja algo que você precisa melhorar na tua vida espiritual, ou seja um pecado que você precisa superar, né? Nós sempre temos aquela pergunta, né? Do ponto de vista da santificação, do ponto de vista da vida cristã, já que a salvação, a verdadeira salvação, o verdadeiro salvo, ele está sempre de olho nesses 3 aspectos. Ele não é alguém que está acomodado com aquilo que aconteceu no passado, ele é alguém que está lutando espiritualmente no presente para poder melhorar, para poder se conformar à imagem de Cristo, né? Isso nós tratamos um pouquinho no culto anterior, isso é transformação, né? Transformação é nós sairmos do molde desse mundo cada vez mais e cada dia mais nós entrarmos no quê? No modelo cristão, no exemplo que nós temos, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente entra por esse caminho, a gente percebe que a gente está entrando numa luta. A gente percebe que a gente está entrando numa guerra espiritual.
E aí, a grande pergunta que muitas vezes a gente faz para a gente mesmo, né? Seja querendo superar um pecado, seja querendo alguma coisa a mais na nossa vida espiritual, é qual é a chave da vitória? Como que eu posso ter vitória? Como que eu posso superar esse pecado que eu vivo caindo nele? Como que eu posso melhorar essa mornidão espiritual? Como que eu posso modificar talvez essa característica de personalidade ou qualquer outra coisa assim? Então, qual seria a chave para um viver vitorioso? E a chave para um viver vitorioso, irmãos, está justamente nesse versículo que nós estamos estudando aqui. Então eu quero pedir muito a tua atenção, tá? Quando a gente está tratando sobre um tema como esse, eu quero te explicar que existe toda uma luta espiritual para te distrair. Então procure não se distrair com o que está acontecendo, está passando uma lista de chamada, você tem outra coisa, fica firme aqui. Tá? Porque o que a gente está tratando aqui é de algo delicadíssimo. Eu estou tratando aqui do cerne da coisa espiritual aqui. Então presta bastante atenção nisso, porque o que a gente está tratando aqui é algo vital. Você não vai conseguir ir para o céu, você não vai conseguir estar na presença de Deus se você não entender isso e não aplicar isso na sua vida, e muito menos eu. Então olha só. Presta atenção aqui, porque essa questão da renovação da nossa mente é algo que é imperativo, é algo que você tem que fazer, é algo que eu tenho que fazer. Observe a ordem do apóstolo: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Então eu pergunto, quem é que tem que se transformar? Tem gente que pensa o seguinte, né? Eu fui salvo, e num determinado momento da minha vida cristã vai vir o Espírito Santo e vai fazer toda a obra de santificação na minha vida. E eu vou estar então vivendo uma vida assim muito conformada com a imagem de Cristo automaticamente. Eu quero te dizer que isso não vai acontecer. Eu quero te dizer que sim, nós precisamos, e o Espírito Santo é fundamental. Assim como não há salvação, não há justificação lá atrás sem a ação do Espírito Santo, assim como não há verdadeiro arrependimento sem a ação do Espírito Santo, assim como não há convicção de pecado sem a ação do Espírito Santo, também não há santificação sem a ação do Espírito Santo. Mas nós nunca podemos nos esconder atrás da pessoa do Espírito Santo e achar que ele vai fazer essa obra na nossa vida sem esforço da nossa parte, sem dedicação da nossa parte, sem disciplina da nossa parte. Então a ordem para transformar a nossa mente, para transformar o nosso modo de pensar, é para você, é para mim, entende? É algo que você precisa fazer, é algo que eu preciso fazer. E quem não está preocupado em fazer isso, eu digo sem nenhuma sombra de dúvida, não é verdadeiramente cristão. Só aquele que é verdadeiramente cristão está preocupado em transformar sua mente. Só aquele que é verdadeiramente salvo por Jesus Cristo está preocupado com essa questão da renovação da mente. Porque aquele que não é salvo, ou aquele que pensa que é salvo, ele está muito tranquilo. Ele acha que já está tudo certo com ele. Ele não está inserido nesse contexto de uma luta espiritual. Ele não está inserido, ou pelo menos não se sente desconfortável diante disso. Mas aquele que é verdadeiramente salvo, ele sempre está desconfortável. Por quê? Porque, por um lado, existe um molde querendo pegar ele, existe toda uma ação do inimigo, existe toda uma ação, um esquema, né? Eu falei aqui que o mundo, né? Ele tem um esquema, que esse esquema está sempre tentando nos envolver, esse esquema está sempre puxando a gente para o pecado, para longe de Deus. E além disso tudo, ainda existe o quê? O resquício do pecado em nós, ou seja, existe aquilo que a Bíblia chama de nossa carne, né? Enfim, nós temos esses três inimigos sempre batalhando contra nós, e assim como o apóstolo Paulo ele vai falar numa outra parte da palavra, é sempre uma luta do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Esse é o verdadeiramente salvo.
Então a pessoa que se sente nesse estado, entre aspas, desconfortável, ela vai fazer a pergunta, como é que eu posso fazer para tirar essa pedra do meu sapato? E aí o apóstolo Paulo falou, olha, você tem que renovar a sua mente, você tem que renovar a sua mente, né? E através da transformação da sua mente, aí é que você vai experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que eu quero falar com vocês é o seguinte: transformar ou renovar a nossa mente é a chave para um viver vitorioso. É a maneira da gente começar a vencer o pecado. É a maneira da gente começar a ter uma vida mais próxima de Deus. E aí nós temos que entender tudo isso aqui. Primeiro nós temos que entender o que é a nossa mente. E depois nós temos que entender como renovar a nossa mente. Então, olha só, eu quero que você guarde, né, depois que a gente explicar o que é a mente, eu quero que você guarde 3 palavrinhas. É bem simples de você guardar essas 3 palavrinhas. E essas 3 palavrinhas, elas vão te ensinar a como renovar a sua mente. E isso é a chave para um viver cristão vitorioso. Isso é a chave para alguém que está preocupado com a sua santificação. Ok? Então vamos lá, ó. A primeira palavra é a palavra posição. Repita comigo, irmãos. Posição. A segunda é direção. E a terceira é propósito. Então, olha, vamos nós todos juntos. Posição, direção, propósito. De novo, posição, direção, propósito. O que é a renovação da nossa mente, irmãos? Eu já vou falar o que é a mente aqui. É importante a gente entender um pouquinho o que é a mente. Mas essa renovação da nossa mente, ela acontece quando nós entendemos qual é a nossa posição espiritual e qual é o nosso propósito. Então, uma vez que você entendeu a sua posição espiritual e você entendeu o seu propósito, você começa a mudar a sua direção. Isso é a renovação da mente. Entenderam? Então, olha só, eu entendo o meu propósito espiritual, eu entendo a minha posição no mundo espiritual, e a partir de entender o meu propósito e a minha posição, eu começo a mudar a minha direção. Eu começo a mudar a direção da minha mente. E isso é a renovação da mente. Ok? Então vamos entender isso um pouco melhor. Olha só. O que é a mente? A mente é um instrumento. Pensa num instrumento qualquer. Pensa que, sei lá, no bisturi de um médico. O bisturi, né, se ele utilizado para uma boa finalidade, né, para poder extrair ali um câncer, para poder fazer uma cirurgia ali, é um instrumento bom, não é verdade? Mas imagina que o médico pegue, né, o mesmo bisturi e carca ali na jugular de alguém ali, enfim, cometa um assassinato. É o mesmo instrumento, porém ele pode ser utilizado para fins bons e fins ruins. Então, olha só, a mente, ela é um instrumento. Quando alguém é salvo, a mente é a mesma. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: pensa numa pessoa que é uma pessoa que tem uma capacidade mental muito grande. Pensa numa pessoa que tem uma mente muito ágil, isso, aquilo outro, muito aguçada. Ela vai ser salva e ela vai continuar com aquela mente. E se você pegar por um outro lado, aquela pessoa que já é, né, que tem aquela mente mais simples, um pouco mais devagar e tal, ela vai continuar com a mesma mente. Agora, deixa eu te dar um exemplo aqui do apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo era um sujeito com uma mente brilhante, é um sujeito, um homem extremamente culto. Né? E quando ele então é salvo, ele utiliza aquela mesma mente, porém para uma outra finalidade. Né? Antes, a finalidade da mente dele era o quê? O que eu posso fazer para acabar com esses cristãos aqui? Como que eu posso perseguir essa seita aqui e erradicar esse mal aqui? Mas quando ele passa por um processo, né, de metamorfose, quando ele passa por uma transformação, quando ele é regenerado, quando ele tem um encontro com Cristo ali, ele começa a utilizar a mesma mente, o mesmo instrumento, de uma maneira diferente.
E é isso que nós temos que entender aqui. Então, a mente, por si só, ela é quase que neutra, né? Porém, nós temos que entender esse processo de funcionamento da mente. Eu gosto muito de um ensinamento de um antigo teólogo, né? Já morreu há muitos anos. Eu tenho alguns livros dele. Se você não tem nenhum livro, compre, né, algum livro do John Owen. John Owen, né, tem verdadeiros clássicos, né, da literatura cristã. E o John Owen, ele vai explicar o seguinte, que o ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, quando ele nos cria, ele nos dota de faculdades. Então, Deus, ele cria o ser humano com o quê? Com mente, com afeições, gostos e com vontade. Então, estudando um pouquinho a respeito do John Owen, eu aprendi o seguinte, que a mente, presta atenção nisso, olha, a mente é como se fosse o olho da tua alma. Então, através da mente, você entra no teu interior. A mente é o olho da alma. As afeições, eu gosto de comparar as afeições com o leme de um navio, né? O leme é aquela direçãozinha que você tem no navio. Quando você vira o leme para a esquerda, vai para a esquerda. Se você vira o leme para a direita, vai para a direita. Então, as afeições, elas estão ligadas à direção da nossa vida, né? Aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo ao que a gente é afeiçoado. E a vontade é como se fosse a mão, né? Não adianta o leme, tem que ter a mão lá para poder levar o leme para um lado ou para o outro lado, correto? Então, olha só, eu quero que você entenda isso. Quando Deus, ele nos salva, ele não chega lá e faz uma violência à nossa vontade ou às nossas afeições. Não é isso que Deus faz. O que Deus faz? Através do olho da alma, que é a mente, está acompanhando? Através do olho da alma, que é a mente, ele usa a palavra de Deus mais a ação do Espírito Santo para quê? Para, através desse olho da alma, ele entrar no meu interior, aquilo que a gente chama de coração, e ele então começar a mudar as minhas afeições, os meus gostos. Então, olha só, o leme vai apontando para um outro lado, para uma outra direção, através do quê? Do olho da alma, que é a mente. E aí, então, a vontade, ela vai começando a ir para o lado das novas afeições. Entende? Então, Deus não chega lá e fala assim, não, peraí, eu vou mudar a tua vontade agora, né? Muitas vezes, quando a gente fala de uma luta nossa contra o pecado ou contra uma tentação específica, essa é a vontade que a gente quer, né? Quem nunca orou aqui, né? Sinceramente, Senhor, muda essa minha vontade aqui, né? Muda isso aqui, mas não é assim que o Senhor faz. O Senhor, ele não nos trata como robôs, ele não faz violência à nossa vontade, às nossas afeições. O que ele fala aqui? Ele fala que nós, através da nossa mente, desse olho da alma, utilizando a palavra de Deus, mais a influência do Espírito Santo, a gente tem que começar a fazer essa modificação interna. A gente tem que começar a mudar as nossas afeições e aí então a gente vai passar a ter uma vontade mais alinhada com a vontade de Deus. Está mais ou menos claro até aí, irmãos? Deu para entender um pouquinho essa diferença entre mente, afeições, que são os nossos gostos, e a nossa vontade? Olha só, a pessoa que não tem a Jesus Cristo, né? Paulo vai falar que ele está cego, é como se a mente dele estivesse cega para as realidades espirituais. E o que acontece com as afeições dessa pessoa? As afeições são totalmente cativadas por esse mundo. Então é uma pessoa totalmente conformada a esse mundo e está feliz por isso. Ela não tem perspectiva espiritual, porque ela não tem visão espiritual. A mente dela não foi transformada em hipótese nenhuma. Então, toda a perspectiva dela é esse mundo. Toda a vivência dela é para esse mundo. Todo o desejo dela, toda a afeição e toda a vontade dela é toda voltada para esse mundo passageiro e material. Porém,
quando nós ouvimos a palavra de Deus, através do toque do Espírito Santo de Deus, nós começamos a abrir os nossos olhos espirituais. A nossa mente fala assim: opa, agora eu estou entendendo um outro lado da vida. Agora eu estou entendendo uma outra realidade. E aí, então, é como se caíssem, né, aquelas, como é que chama, que está vedando, né, a sua visão, e você passa a ver uma nova realidade. Você passa a ver a vida através de uma outra perspectiva. E aí, o que acontece? Voltando lá no início, na minha introdução, quando a gente pensa num problema específico, ou vou usar aqui o exemplo que eu dei no início, você tem um pecado específico, que aquele pecado é a tua pedra no sapato, e você quer vencer aquilo lá. A nossa tendência é nos fixar naquele pecado, não é isso? A nossa tendência é pensar assim: deixa eu fazer um checklist aqui de um monte de coisa que eu posso fazer para poder vencer esse pecado específico. Deixa eu fazer um checklist aqui de um monte de coisa, um monte de regrinha que eu tenho que ter na minha vida para eu ter uma vida santificada. Deixa eu fazer uma lista aqui de um punhado de coisa que eu tenho que ter na minha vida aqui para eu ser uma pessoa conformada à imagem de Cristo. Mas eu quero te dizer que esse não é o caminho da santificação. E nem é o caminho para você ter uma vida vitoriosa. O caminho para a santificação e o caminho para você vencer esse pecado específico, o caminho para você ter essa vida vitoriosa, é você entender aquela primeira palavra. Qual que é a primeira palavra que nós falamos juntos aqui? Posição. Posição. E posição, irmãos, cada uma dessas palavras, ela está ligada a uma outra palavra. E eu quero que você entenda a palavra que está ligada à posição. A palavra é geral, tá? Posição está ligada à palavra geral. O que vem a ser esse geral aqui? Eu vou citar um exemplo de um pregador que eu cito muito, gosto muito, tenho vários livros dele, né? Que é o Dr. Martin Lloyd Jones. O Dr. Martin Lloyd Jones, né, que era um médico inglês que foi pregador ali por muitos anos, ele falava o seguinte, que quando entrava alguém no gabinete dele, e esse alguém chegava para ele e falava: doutor, eu não sei o que eu faço mais, eu tenho um pecado específico, e eu já tentei me libertar desse pecado de tudo quanto é jeito, eu já tentei vencer esse pecado de tudo quanto é forma, e eu não consigo vencer esse pecado. Doutor, o que eu faço? E a pessoa que entrava ali esperava que ele falasse algo a respeito daquele pecado. E ele falava o seguinte, falou: não, você tem que esquecer esse pecado. Eu falei: mas doutor, como? É isso aqui que está me fazendo cair, é isso aqui que está me... é a pedra no meu sapato. Não, você tem que esquecer esse pecado, vira as costas para isso. Começa a pensar de uma maneira geral. Olha a palavrinha aqui. Você tem que entender qual é a sua posição em Cristo. Em outras palavras, ele estava querendo dizer o seguinte: imagina aqueles obstáculos. Vocês já viram aquelas corridas de obstáculo? Quando o sujeito está numa corrida de obstáculo, o que acontece? Aqui está o obstáculo. Ó. O que ele faz? Ele chega aqui no obstáculo e tenta pular o obstáculo? Não. Ele vira as costas para aquele obstáculo, vai lá atrás, e aí então ele vem correndo, toma um impulso e aí ele pula aquele obstáculo. Então é mais ou menos isso que o Dr. Martin Lloyd Jones estava explicando para os membros da sua igreja que o procuravam. Tentando ter uma vida mais santificada, tentando vencer um determinado pecado. Vira as costas para aquilo, porque o que o inimigo quer? O inimigo quer, quando você tem um problema, olha, presta atenção nisso, porque isso serve não só para a questão espiritual, mas serve para qualquer problema. Quando você tem um problema e aquilo está te incomodando, o inimigo quer que você fique fixo com a sua cabeça naquele problema. Porque quanto mais você estiver imerso naquele problema, mais derrotado você vai se sentir. Pior você vai se sentir. Então o inimigo, ele quer justamente isso. Peraí, eu tenho um problema, e você só pensa naquele problema, e você pensa assim: nossa, mas eu seria tão feliz, a minha vida seria tão diferente, a minha vida seria tão maravilhosa se eu simplesmente vencesse esse problema. E aí você vai ficar cada vez mais derrotado, porque você está pensando no problema o tempo todo. Então o grande ensinamento da Bíblia aqui, e esse ensinamento eu volto a dizer,
ele vale não só para a sua vida espiritual, mas para a sua vida como um todo. Nunca vá ao problema específico. Suba, tenha uma visão geral, entenda a sua posição de uma maneira mais ampla. Quando a gente tem um problema, né, vou falar na vida material, o que a gente tende a fazer? A gente fica doido, a gente só pensa naquele problema, isso e aquilo outro, e vai, e às vezes tenta resolver aquele problema e não consegue resolver aquele problema. O que a Bíblia está nos ensinando, gente, é o seguinte: está errado. Sai de perto do problema. Sabe um drone? Quando a gente pega um drone, né, imagina uma floresta. Eu vou dar um exemplo aqui, né? O fazendeiro tinha uma floresta lá, aquela floresta de eucalipto, né, bem arborizada, tal. De vez em quando ele notava lá que uma determinada árvore estava pegando fogo. E aí ele mandava o seu funcionário correr lá, e o funcionário corria lá e tal, com o extintor e pá, apagava. Nossa, mas o que será que botou fogo nessa árvore aqui? Daí a pouquinho passava 1, 2 dias, de repente, nossa, a árvore lá está pegando, corria lá e tal, e apagava aquela. E assim foi. E passou anos apagando fogo. Uma hora era uma árvore que pegava fogo, escorria lá, apagava, outra hora era outra, e se não apagasse logo, já começava a pegar nas árvores todas, né? Aí um dia alguém falou para ele, por que o senhor não compra um drone? Para que eu vou comprar um drone? Para você ter uma visão geral da sua fazenda. Você ver por quê, o que é que está fazendo pegar fogo na árvore. E a hora que ele comprou um drone, né, começou a pegar fogo, o funcionário dele falou: doutor, eu vou lá. Não, peraí, não vai não. Vamos levantar o drone e vamos ver o que é, por que é que está pegando fogo. E aí foram levantar o drone e foram ver, né? Era o vizinho, né, da fazenda ao lado, que queria comprar a fazenda dele, que ia lá de vez em quando e botava fogo numa árvore ali, né? Para poder pegar fogo ali, para ele poder desistir daquilo ali. Quando ele levantou o drone, ele entendeu qual era o problema. E aí ele foi lá, vai lá agora e apaga a fogueira. E vai, agora eu vou lá no vizinho, conversar com o vizinho. Se você fizer isso mais uma vez, eu vou prestar uma queixa-crime contra você aqui, que nunca mais pegou fogo. Quando ele teve a visão geral. Então, o ensinamento que a Bíblia tem para a nossa vida espiritual, e isso serve até para a nossa vida material, você tem um problema? Levanta o drone. Tenha uma visão mais ampla, tenha uma visão geral. E a hora que você tiver uma visão mais ampla, uma visão geral, aí você parte do geral para o individual. Mas a gente tenta fazer o contrário, a gente tenta ir do individual e esquece do geral. E o que a Bíblia está falando é justamente isso. Gente, qual que é a visão geral? Observe que Paulo não está entrando aqui num pecado específico. Observe que muitas vezes nas cartas de Paulo, ele vai falar exatamente isso aqui. Se vocês quiserem ver a mesma coisa que eu estou falando, depois na casa de vocês, eu não tenho tempo para poder ler com vocês agora, leia Efésios capítulo 4, né? O Cairo já ensinou aqui, do 17 em diante. Vocês vão ver o apóstolo Paulo falando a mesma coisa, falando assim: gente, quando vocês eram ímpios, vocês andavam em toda aquela questão de um pensamento vão, de uma vida vã, mas agora vocês têm que ser transformados no espírito da vossa mente. E só depois que Paulo fala que nós temos que ser transformados no espírito da nossa mente e nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem, aí que ele vai falar: então aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as próprias mãos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Entende? Então, primeiro Paulo fala do geral. Ele fala assim: gente, vocês precisam entender qual é a posição de vocês. Qual que é a nossa posição, irmãos? Filhos de Deus. Qual que é a nossa posição, irmãos? Paulo vai falar lá em Colossenses, que nós temos herança com os santos, que são filhos da luz. Somos filhos da luz. Somos aqueles que fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Somos herdeiros com Cristo. Vamos ter um corpo glorificado. Vamos pisar em ruas de ouro. Nós somos filhos
de Deus. Então Paulo está falando o seguinte: peraí, transforme a mente de vocês, não vai direto no problema, não vai de... Entenda quem vocês são, entenda a posição de vocês. Eu não sei se você já assistiu, né? Estou usando isso aqui, me veio na mente agora. Eu já assisti um documentário uma vez sobre a família do trono britânico, né? A família inglesa lá, da rainha, etc. e tal. Então, olha só, quando a pessoa ela entra, de certa forma, para a família real, né? Isso pode ser muito ilustrado com o que aconteceu com a princesa Diana. A vida dela muda totalmente. Ela tem alguns privilégios, mas tem alguns deveres também, né? Quando a gente assiste lá o documentário sobre a vida da Diana, a gente vê isso de uma maneira muito clara. Então, basicamente, é isso que o apóstolo está falando. Gente, vocês entraram para a família real. Vocês entraram para o grupo dos filhos de Deus. Vocês estão entendendo quem vocês são? Então, a hora que a tentação chega à porta, a hora que o pecado chega à porta, a hora que o problema bate à porta, de que jeito que eu renovo a minha mente? De que jeito que você renova a sua mente? Entendendo qual é a sua posição. Espera aí, eu não posso fazer esse pecado ou cair nesse pecado, por quê? Porque meu pai falou. Porque minha mãe falou. Porque o pastor pôs um regulamento lá na igreja que não pode fazer isso aqui, porque está no regulamento que o pastor pôs. Não, irmãos. Isso é moralismo, isso é o que a sociedade faz. A sociedade, ela tenta, através de um conjunto de regras, de um conjunto de leis, mudar comportamento. Isso não é cristianismo. O cristianismo não foca o comportamento em primeiro lugar. O cristianismo, conforme eu disse aqui na pregação anterior, ele foca o caráter em primeiro lugar. Ele não te transforma de fora para dentro, ele te transforma de dentro para fora. Lembra da borboleta? É diferente do camaleão. O camaleão passava ali no ambiente, aqui tem o verde, eu vou ficar verde. Aqui agora está preto, eu vou ficar preto. Aqui agora está azul, eu vou ficar azul. E assim são muitos cristãos hoje em dia. Totalmente conformados a esse mundo. O mundo dita a moda e ele está atrás da moda. O mundo fala, muda isso e ele muda isso. O mundo fala, pensa assim e ele pensa assim. E Paulo está falando, não, você não pode se conformar a isso. Você tem que se transformar, você não é o camaleão, você é a borboleta. Você era a lagarta, mas agora você é uma borboleta. Você era um ímpio, você era um filho da ira, mas agora qual é a sua posição? Quando você olha de uma maneira geral, quando você levanta o drone, você é um filho de Deus. Você nasceu de novo. Você foi coberto com o sangue de Cristo. Você faz parte da família celestial. E aí não precisa de uma pessoa chegar para você e fazer um checklist. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Você tem a palavra de Deus, você entende quem você é e você sabe se você deve ou não deve fazer. Se está certo ou se está errado. Se pode ou não pode. Porque você pergunta para você mesmo, peraí, eu sou um filho de Deus, o filho de Deus pode fazer isso? Você não está preocupado, em primeiro lugar, em decepcionar o seu pastor, ou decepcionar o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu esposo, ou a sua esposa. Não. Você está preocupado com a sua posição na família real. Um príncipe não pode fazer muitas coisas que o plebeu pode. Mas ele também tem muitos privilégios, porque ele é um príncipe. E nós somos príncipes e princesas dessa casa real. Fazemos parte da família de Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender para renovar a sua mente é qual é a sua posição. E você sempre entende isso, lembra da segunda palavrinha, geral. Você nunca começa pelo individual. Você nunca ataca a fogueira. Você sempre olha a floresta em primeiro lugar. Você nunca se preocupa com a árvore em primeiro lugar. Você sempre se preocupa com a floresta. Comece a pensar a sua vida assim. Comece a pensar o seu negócio assim. Começa a pensar o seu problema emocional dessa forma. Começa a olhar para cima. Começa a ter uma visão mais ampla. Depois você ataca o individual. Começa pelo geral. Entenda a sua posição. Entenda quem você é. E quando eu entendo a minha posição, eu não posso entender isso isoladamente. Eu não consigo renovar a minha mente apenas por entender a minha posição. Tem gente que para aí.
Tem gente que pensa assim, bom, qual é a minha posição? Bom, eu sou um filho de Deus. Eu fui salvo. Eu tenho certeza que eu fui salvo, fui transformado, fui regenerado. Ah, então tá bom, para aí. Não, não para aí não. Para que você foi salvo? A palavra posição está ligada à palavra geral. A palavra propósito, que aí eu vou começar, para que eu fui salvo, para que você foi salvo, ela está ligada à palavra finalidade. Então você não foi salvo simplesmente para você não ser condenado e ir para o inferno. Não. Você foi salvo para uma determinada finalidade. Esse é o teu propósito. Entende? Eu poderia citar vários versículos aqui. Deixa eu citar um para vocês. Não precisa de vocês abrirem a Bíblia e nem de colocar no telão aí não. Tá? Eu só queria que você prestasse atenção. É um versículo muito conhecido. Tito capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte. Olha por que nós fomos salvos. Olha por que nós temos a posição de filhos de Deus. E aí a gente começa a entender o propósito. Porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós. Para quê? Olha a finalidade aqui, irmãos. Olha o propósito nosso aqui. Para que ele se deu a si mesmo por nós? Para que Cristo morreu por você? Para que Cristo morreu por mim? Para que Cristo morreu por nós? Para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso e de boas obras. Entende? Você foi salvo para fazer parte de um povo. Eu fui salvo para fazer parte de um grupo. Nós fomos salvos para fazer parte de um corpo, que é o chamado corpo de Cristo, que é a chamada igreja de Deus. E hoje nós temos essa posição e nós temos essa finalidade. É por isso que Pedro vai dizer aqui, vou abrir aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, aquele versículo conhecidíssimo, ele vai falar assim, olha, vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. Para quê? Para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, em que no tempo passado não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Entende? E aí ele vai entrar com a doutrina da santificação, versículo 11. Muito amado, rogo-vos que como estrangeiros e peregrinos vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma. Então é o que Pedro está falando aqui. Gente, olha a posição de vocês. Sabe o que vocês eram? Nem povo vocês eram. Vocês não eram nada. Mas agora vocês são uma geração eleita, vocês são sacerdotes de Deus, vocês são uma nação santa. Mas espera aí, para quê? Para uma finalidade, para que vocês anunciem esses louvores, para que vocês anunciem esse reino, para que vocês glorifiquem a Deus, para que vocês, através da conformação à imagem de Cristo, vocês possam influenciar esse mundo, e não esse mundo influenciar e conformar vocês. Entende? Então, em primeiro lugar, eu tenho que entender a minha posição. Em segundo lugar, eu tenho que entender o meu propósito. Por quê? E aí, quando eu entendo a minha posição e o meu propósito, aí lembra da segunda palavrinha? Qual que era? Direção. A hora que você entende o seu propósito, entende a finalidade disso, ou seja, você entende qual é a sua posição de uma maneira geral, de filho de Deus, e para qual propósito Deus te salvou, aí você fala assim, mas peraí, eu tenho que mudar de direção, não está certo. É o que o apóstolo está falando aqui, gente. Mas, olha, se vocês foram salvos, então, se vocês são essas pessoas, essas novas criaturas, vocês não podem se conformar com esse mundo. Vocês têm que se transformar pela renovação da vossa mente.
Vocês têm que mudar de direção. Você já viu um comércio que, às vezes, você olha um comércio, aquele comércio vai decaindo, decaindo, decaindo. De repente, ele é colocado à venda. E, de repente, outra pessoa assume aquilo lá e põe lá, sob nova direção. E, às vezes, aquilo lá muda, não é? E vai subindo, 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 vai melhorando. O que mudou lá? O comércio é o mesmo. A atividade é a mesma, mas mudou o quê? A direção. Eu me lembro de um programa, talvez muitos tenham visto algum programa desse, que era um programa que era de restaurante, se eu não me engano, ou de empresa, né? Então aquela empresa, aquele restaurante estava caindo em pedaços lá, e aí chegava lá um chefe famoso, e aquele chefe falou, não, vamos dar um jeito nisso aqui. E aí estava aquela bagunça, né? Sujeira no meio da comida, aquela desorganização, e um funcionário brigava com o outro, e o patrão maltratava os funcionários, e aquele rolo. E aí chega aquele chefe famoso, não, peraí, está tudo errado isso aqui. Está tudo errado, né? Já dá uma dura ali geral, não, vamos começar a mudar aquilo ali e tal, e vai falando, e é difícil de mudar e tal, e de repente, né, agora vocês vão embora daqui, agora nós vamos trocar as mesas, nós vamos reformar esse restaurante inteiro, e a hora que a família, dona daquele restaurante, chega lá, ela até chora, porque fala, não é possível, olha que lindo que está isso aqui. Só que sabe o que eu presto atenção quando eu vejo isso? Eu penso assim, e daqui a um ano? Como é que vai estar daqui a um ano? Porque agora é a festa de casamento. A festa de casamento tudo é lindo, né, irmão? O noivo está lindo, a noiva está linda, tem festa, tem banquete, tem flores. Agora vem a lua de mel, tudo lindo, não é? E daqui a um ano? E muitas vezes, quando naqueles programas as pessoas voltavam daí um ano, às vezes tinha voltado tudo para estaca zero de novo. Alguns não, né? Alguns melhoravam, mas alguns não melhoravam. Sabe por quê? Porque o sujeito não entendeu, não teve uma mudança de direção, não mudou a mente dele. Mudou o restaurante, reformou tudo, melhorou as mesas, melhorou o cardápio, melhorou tudo, mas não mudou a cabeça dele. É isso que Paulo está falando comigo e com você. Gente, vocês têm que mudar a cabeça de vocês. Se vocês entenderam qual é a posição, se vocês entenderam qual é o propósito, como é que vocês não mudam de direção? Como é que vocês estão aí conformando com esse mundo? Tem que mudar a direção. Tem que mudar. A palavra direção, irmãos, ela tá ligada à palavra disposição. Deixa eu explicar para você essa palavrinha, e aí para poder fechar essa mensagem, eu vou voltar lá no início. Lembra quando eu expliquei da mente? A gente pensa que a mente, né? A mente é que domina tudo. Ensinaram isso para vocês, né? A mente controla tudo, a mente domina tudo. Não. Tem uma coisa que domina a mente. E essa coisa a Bíblia chama de disposição. Disposição. Sabe como é que é disposição? Você já deve ter assistido, não lembro se era um desenho ou um filme, que tinha um sujeito com um corpão assim, né? Tinha um corpo. E aquele corpão aqui, aquele cara de quase 3 metros de altura e forte, né? E tal, aquele corpo robusto, ninguém conseguia lutar com aquele corpo. Mas em cima daquele corpo tinha uma espécie de um ratinho ali, e o ratinho era a mente ali, né? Controlando ali aquele corpo. Então, se você tentasse lutar contra o corpo, você não ia conseguir, você tinha que tentar tirar o ratinho de lá de cima. Existe um ratinho, se é que eu posso usar o meu exemplo aqui, que controla a mente. Ou seja, existe uma coisa que está acima da mente, que é a disposição. Sabe o que é disposição? Eu vou voltar lá no Gênesis para explicar para você. Quando Adão e Eva eles caem em pecado e eles comem o fruto proibido, todo mundo pensa assim, agora, né? Fala até que é a maçã, né? Agora comeu a maçã. O problema é que comeu a maçã. Irmãos, o problema começou muito antes de comer a maçã. O problema começou quando o inimigo das nossas almas, Lúcifer, Satanás, mudou a disposição da mente deles. Porque olha só, a mente de Adão e Eva, antes de pecar, era uma mente totalmente voltada para Deus.
era uma mente que tudo que Deus falava estava tudo certo, criam em Deus, era uma mente que fruía a Deus, desfrutava da presença de Deus. Aonde que eles caíram? Aonde que começou a queda? Quando o inimigo chega para eles e fala assim: não, mas não é bem assim não. Deus está querendo esconder alguma coisa de você. Deus não está querendo que vocês sejam igual a Ele e tal. E eles dão ouvidos para o inimigo. Ali há uma mudança na disposição da mente deles. Ali eles começam a cair. Ali entra o pecado no mundo. E depois que o pecado no mundo entra, e Deus tinha falado disso, no dia em que vocês comerem, vocês morrerão, vai haver um rompimento. Ou seja, essa disposição que Deus estava falando assim, é que no dia que eles comessem daquela fruta, iria mudar a disposição mental deles. E isso mudou. A tal ponto que, se você continuar no livro de Gênesis, mais à frente, quando Deus lança o dilúvio, ele lança o dilúvio e ele fala o seguinte: olha, eu vou terminar com toda a raça humana, exceto a família de Noé. Por quê? Ele fala assim que toda a imaginação dos pensamentos do homem era continuamente má. Então, irmãos, hoje não é diferente. Hoje nós nascemos com uma disposição mental voltada para o pecado. O ratinho que controla a nossa mente sempre nos leva para o lado do pecado. Essa é a disposição mental de alguém que não é salvo. Ele vai pecar naturalmente, ele vai aprender as coisas ruins naturalmente, porque há essa disposição, como se tivesse esse ratinho, entende? A disposição, ela que vai dar a direção para a mente. Vai falar para a mente, mente, olha para cá, mente, olha para cá. Então, o que Paulo está falando é muito mais profundo do que o que a gente pensa. Paulo está falando o seguinte: gente, vocês têm que mudar essa disposição mental de vocês. Vocês têm que ter uma nova perspectiva. Vocês têm que entender quem vocês são, qual a finalidade de vocês, qual o propósito, e a hora que vocês entenderem tudo isso, vocês têm que começar a ver as coisas de uma maneira diferente, é uma disposição espiritual. É por isso que o próprio apóstolo Paulo vai falar que se nós vivermos segundo a natureza humana, nós morreremos. Mas se nós vivermos segundo o Espírito, viveremos. O que ele está falando? Gente, se vocês viverem com a disposição da natureza carnal de vocês, da natureza humana, vocês vão morrer, vocês vão viver separados de Deus, vocês vão pecar, vocês vão viver derrotados. Mas se vocês deixarem que o Espírito seja a disposição que controla a mente de vocês, e a mente, lembra, é o olho da alma, tudo que entra através da mente, é aquele instrumento. Se vocês deixarem essa nova disposição dominar vocês, aí então vocês vão ser vitoriosos, aí vocês vão ter a presença de Deus, aí vocês vão ter a vida eterna, entende? Então, fechando aqui, essa pessoa, que é a pessoa que renova a sua mente, e esse é um processo diário que nós temos que fazer, irmãos. Isso não é fácil, é diário. Isso é algo que envolve, talvez não seja tão difícil pregar sobre isso, mas viver isso é extremamente difícil. Por quê? Porque é algo diário, então é algo que envolve disciplina, envolve esforço, envolve abnegação, envolve dedicação, envolve compromisso diário. Todos os dias nós deveríamos levantar e entender quem nós somos. Espera aí, eu sou um filho de Deus. Eu estou indo trabalhar, eu sou um filho de Deus lá no meu trabalho. Eu estou indo passear, eu sou um filho de Deus lá no meu passeio. Eu estou indo estudar, eu sou um filho de Deus lá na minha escola. E eu tenho que tentar viver uma vida condizente com ser um filho de Deus, condizente com o propósito da minha vida, condizente com a minha finalidade. Isso é renovação da mente. E para isso você vai usar os meios da graça, para isso você vai usar a meditação na palavra de Deus, porque lembra quando eu falei que Deus, Ele não vai lá mudando a sua vontade assim, Ele usa a palavra de Deus, seja ela pregada, seja ela na tua meditação pessoal, seja ela na tua leitura bíblica, com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai lançando luz na tua mente através da palavra, e Ele vai modificando as suas afeições, e Ele vai modificando o teu jeito de agir. Então olha
olha só a diferença do cristianismo. O mundo tenta mudar comportamento. O cristianismo não é mudança de comportamento. O cristianismo é a mudança da essência do ser humano. É a metamorfose, é a transformação, é a mudança de dentro para fora. É a mudança que vem através do Espírito Santo, da pregação, do estudo da palavra de Deus, que transforma o nosso interior, que vem a luz da palavra através da minha mente, através da sua mente, e nós entendendo tudo isso, entendendo a nossa posição, entendendo o nosso propósito, a gente muda a nossa direção. É como um trem que ia para o norte, e num determinado ponto, ele faz uma curva, e ele vai na direção oposta. Isso é conversão verdadeira. Isso é santificação. Esse é o único jeito de tirar a pedra do teu sapato, tirar a pedra do meu sapato. É fácil? Não é. Vai acontecer por si só. Se fosse, Paulo não falava assim, transformai-vos. Ele não passava a bola para mim, não passava a bola para você. Santificação é algo que é impossível sem o Espírito Santo de Deus, mas é algo que depende de uma atitude sua, que depende de uma atitude minha. E a Bíblia fala que sem santificação, sem santidade, ninguém verá a Deus. Não confie numa salvação parcial. Não confie numa salvação que não tem luta. Não confie numa salvação que não se angustia com o pecado. Não confie numa salvação que o sapato está limpinho, não tem nem uma pedrinha lá. Não confie nessa salvação. A verdadeira salvação envolve luta, envolve a pedra no sapato, sim. Mas nós não nos conformamos, nós nos transformamos. Nós entendemos de uma maneira geral qual é a nossa posição, entendemos a finalidade da nossa vida, o propósito da nossa vida. E aí então nós renovamos a nossa mente, mudando a direção da nossa vida. Isso é santificação. Essa é a chave para um viver vitorioso. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.